A manhã começou com um rumor que rapidamente tomou proporções inesperadas. Portais de entretenimento, perfis especializados em celebridades e páginas de fofoca começaram a publicar trechos de um suposto material sigiloso envolvendo o nome de Virginia, uma das influenciadoras mais observadas do país. O que inicialmente parecia mais um boato típico do universo digital, ganhou força quando uma ex-funcionária, cuja identidade ainda estava sendo preservada por questão de segurança, afirmou publicamente que possuía provas concretas de conversas e instruções vindas diretamente da empresária. O detalhe que incendiou o debate foi a alegação de que Virginia teria solicitado a exclusão de mensagens específicas durante madrugadas inteiras para evitar que fossem vistas por terceiros. A bomba estourou quando uma das páginas de maior alcance publicou algo que chamou a atenção de milhares de seguidores. Prints inéditos revelam o que Virginia mandava apagar, ex-funcionária confirma tudo. A frase, acompanhada de uma promessa de que novos detalhes seriam divulgados ao longo do dia, provocou uma corrida imediata dos internautas para saber o que exatamente estava por trás do alerta. A narrativa sugeria um cenário mais complexo do que uma simples desavença profissional. A ex-funcionária, segundo fontes, teria deixado claro que não se tratava de um mal-entendido, mas de uma prática recorrente. Dentro desse estopim, começaram a surgir relatos de outros colaboradores que teriam presenciado situações semelhantes. Nada oficial, apenas comentários anônimos em fóruns e perfis menores, mas suficientes para alimentar ainda mais o imaginário coletivo. Enquanto isso, a equipe de Virginia permaneceu em completo silêncio, algo incomum diante de crises anteriores, quando respostas rápidas eram publicadas para estancar rumores desde o início. Esse silêncio apenas reforçou a impressão de que havia mais elementos ocultos do que o público estava acostumado a ver. Segundo apurações preliminares, os prints envolveriam conversas sensíveis sobre decisões internas, combinações de discursos públicos, estratégias para gerenciar possíveis crises e orientações diretas para apagar registros específicos em momentos muito específicos. A ex-funcionária, por sua vez, teria se sentido pressionada durante meses para cumprir essas ordens, até o momento em que decidiu se desligar da equipe. A dúvida que paira no ar é se tudo isso será de fato comprovado, ou se estamos diante de mais um capítulo de exagero narrativo comum no universo de celebridades. O que já está claro é que a situação movimentou as redes sociais, como poucos assuntos conseguiram nos últimos dias, seja por curiosidade, indignação ou simples acompanhamento do universo das celebridades. A história ganhou força e está apenas começando. Especialistas em imagem pública afirmam que, se houver realmente um conjunto de prints reveladores, a crise pode se desdobrar em múltiplas frentes, afetando desde contratos publicitários até a relação direta com o público. Nada, porém, é mais aguardado neste momento do que a divulgação do conteúdo integral desse material, que, segundo as páginas responsáveis, já está sendo preparado para vir a público. A ex-funcionária, por sua vez, segue em contato com a mídia, afirmando ter provas suficientes para confirmar tudo. O cenário inicial está montado e a tensão apenas cresce. A identidade da ex-funcionária ainda não foi revelada oficialmente, mas isso não impediu que seu depoimento começasse a circular entre jornalistas especializados. O que se sabe até agora é que ela trabalhou diretamente em setores internos e sensíveis, lidando com agendas, organização de equipes e principalmente com a parte de comunicação privada, um cargo que exigia discrição absoluta. Segundo pessoas próximas à profissional, ela teria resistido por meses antes de decidir abrir o jogo, alegando que havia acumulado informações demais para continuar em silêncio. O primeiro ponto que chamou a atenção foi a maneira como ela descreveu a rotina de trabalho no núcleo interno. Segundo o relato, a pressão para manter a imagem perfeita era constante e qualquer falha era encarada como um problema grave. Nesse ambiente, instruções como "apaga isso" ou "não deixa ninguém ver essa conversa" teriam se tornado parte da rotina. Em suas palavras, tratava-se de algo que não acontecia esporadicamente, mas sim algo que se repetia frequentemente, principalmente em horários fora do comum, como madrugada e início da manhã, quando a chance de alguém notar movimentações era menor. A ex-funcionária explicou que passou longos períodos conciliando essas demandas com suas funções regulares, até perceber que estava sendo envolvida em situações que ultrapassavam o que ela considerava ético. Comentou também que foi justamente esse sentimento de desconforto que fez com que ela começasse a guardar algumas provas, inicialmente como forma de se proteger. O material incluía capturas de tela de conversas, áudios encaminhados pela equipe e registros de horários em que era solicitada a limpar partes específicas do celular corporativo. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de que ela não procurou imediatamente páginas de fofoca.
Antes de qualquer vazamento, a ex-funcionária teria tentado conversar com ex-colegas e até com superiores, alertando sobre o risco de uma crise futura caso esse tipo de conduta continuasse. Segundo seu relato, não houve escuta. Muitos teriam se limitado a aconselhá-la a não se envolver demais, ou fazer apenas o que mandavam. O estopim teria acontecido durante uma madrugada particularmente intensa, em que recebeu instruções diretas para apagar uma sequência de conversas relacionadas a um projeto ainda não anunciado publicamente. A ordem veio acompanhada de orientações detalhadas sobre o que deveria ser excluído e sobre quem nunca poderia ter acesso àquela troca. Foi nesse momento, segundo ela, que percebeu que sair em silêncio significaria carregar sozinha a responsabilidade por algo que já não considerava aceitável. A partir dali, a decisão de se desligar da equipe foi consequência natural. No entanto, o que ela não esperava era que, dias depois de pedir demissão, começasse a ser procurada por pessoas de fora, incluindo perfis anônimos interessados em saber o que estava ocorrendo dentro da equipe e, segundo ela, não foi sua intenção transformar a situação em polêmica pública, mas os prints já estavam sendo comentados por algumas páginas menores, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém bateria à porta querendo confirmação. Foi então que decidiu entregar parte do que havia guardado a jornalistas de confiança, temendo que, sem isso, a história acabasse distorcida. O teor do material ainda não foi totalmente divulgado, mas as páginas que receberam o conteúdo confirmam que há informações sensíveis suficientes para desencadear uma nova onda de questionamentos sobre os bastidores da equipe de Virgínia, e enquanto mais detalhes não chegam ao público, a ex-funcionária mantém a postura firme, diz que não está exagerando, que não tem interesse em difamar ninguém, mas que a verdade precisa ser dita. A revelação dos primeiros prints, ainda que parcial, provocou um impacto imediato. As páginas que receberam o material começaram a divulgar trechos estratégicos, sempre acompanhados de contexto, para evitar interpretações equivocadas. Mesmo assim, o conteúdo gerou intensa comoção, pois não se tratava apenas de conversas internas corriqueiras, mas sim de instruções diretas envolvendo orientações para manipular registros, reorganizar informações e ocultar determinados diálogos. O primeiro print divulgado mostrava uma troca de mensagens em que uma diretora de equipe questionava um detalhe sobre a repercussão de uma polêmica menor que havia acontecido semanas antes. No entanto, o foco do print não estava na polêmica, e sim na resposta seguinte. A captura mostrava uma frase curta, atribuída a Virgínia, em que ela dizia para apagar tudo depois das unhas. A orientação parecia direta e objetiva, sem explicações adicionais. Esse recorte foi o suficiente para que milhares de internautas começassem a questionar o motivo da instrução, especialmente porque o assunto não parecia tão grave a ponto de exigir esse nível de sigilo. Outro print, divulgado minutos depois, revelava uma conversa mais longa envolvendo 3 membros da equipe. Nela, um deles mencionava que havia agendado uma reunião com parceiros externos. No final da troca, surgia uma mensagem de Virgínia reforçando que alguns trechos da conversa nunca deveriam ser enviados ao grupo principal. Embora o conteúdo exato do trecho citado não estivesse claro, as páginas que tiveram acesso integral afirmaram que o contexto sugeria a existência de decisões paralelas, feitas fora dos canais oficiais. O que chamou ainda mais atenção foi um terceiro print vazado, este mais delicado. Embora não contivesse nenhuma frase comprometora do ponto de vista legal, mostrava uma instrução explícita para apagar uma conversa inteira relacionada a uma parceria comercial que ainda não havia sido anunciada ao público. A ex-funcionária, que estaria presente na troca, confirmou que esse tipo de ordem era frequente e que a intenção era evitar que certas decisões fossem analisadas ou questionadas por outras pessoas da própria equipe. À medida que esses prints circulavam, surgiram 2 movimentos claros na internet. De um lado, fãs e seguidores defendiam que as conversas estavam sendo tiradas de contexto, afirmando que influenciadores de grande porte lidam com informações sensíveis todos os dias e que instruções sobre exclusão de conversas não eram necessariamente indício de algo indevido. De outro lado, críticos argumentavam que o volume de prints, a recorrência das frases e o conteúdo das instruções indicavam um padrão de comportamento que merecia ser analisado com atenção. Enquanto isso, jornalistas especializados em comportamento digital começaram a explicar o significado desses episódios dentro da dinâmica das equipes de influenciadores. Segundo alguns profissionais, é comum que celebridades solicitem a proteção de dados sensíveis, especialmente em situações que envolvem contratos, negociações e conversas internas. Porém, o que diferencia práticas comuns de possíveis irregularidades é justamente o padrão, a insistência e a falta de clareza sobre o que está sendo apagado.
A ex-funcionária reforçou em seu depoimento que o problema não estava na proteção da privacidade em si, mas no fato de que ela era instruída a excluir conversas inteiras sem sequer ter tempo de avaliar o conteúdo. Para ela, essas ordens eram sintoma de algo maior, um controle excessivo sobre o que poderia ser visto, mesmo por pessoas da própria equipe. Em suas palavras, não era sobre proteger a marca, era sobre não deixar rastros. A narrativa começou a se desenrolar em direção a uma crise maior, e especialistas em imagem já começavam a alertar que, se mais prints viessem à tona, seria difícil minimizar o impacto. As páginas que tinham acesso ao conteúdo completo, por sua vez, sinalizaram que o material restante era ainda mais revelador. E, ao que tudo indica, o mais comprometedor estava por vir. Se os primeiros prints já haviam despertado curiosidade, o conjunto seguinte trouxe um nível de tensão completamente diferente. As páginas responsáveis pelo vazamento passaram a publicar trechos de conversas que, segundo elas, aconteciam quase sempre durante a madrugada, quando apenas alguns poucos membros da equipe estavam ativos. Esses prints mostravam não apenas ordens diretas, mas também um padrão de horários e comportamento que levantou ainda mais questionamentos sobre a rotina interna da influenciadora. O primeiro print desse novo lote registrava uma conversa iniciada às 2h43 da manhã. A ex-funcionária, cumprindo suas tarefas de plantão, enviava um resumo de algo que havia acontecido poucas horas antes. A resposta de Virginia, curta e direta, surgia às 2h46. Apaga os últimos 5 minutos e confirma comigo. Não havia explicação. O print revelava o horário, o tom, a objetividade da mensagem. A página que o publicou destacou que não era um pedido isolado, mas parte de uma sequência que aconteceria outras vezes ao longo daquela mesma madrugada. Em outro trecho, datado de 2 semanas antes, uma sequência de mensagens mostrava um comportamento semelhante. Às 1h58, Virginia perguntava se alguns prints internos haviam sido encaminhados para outra parte da equipe. Ao receber a confirmação de que sim, respondeu com um áudio, cujo conteúdo ainda não foi divulgado, e logo depois escreveu: "Apaga tudo aí e me avisa quando terminar". Segundo a ex-funcionária, essas instruções eram tão comuns que, com o tempo, deixaram de ser questionadas. A obrigação era simplesmente cumprir. O que mais chamou a atenção nesses novos prints, porém, não foram as frases em si, mas o contexto. Em muitos deles, era possível ver que a conversa não tratava de nada particularmente grave ou explosivo. Eram diálogos sobre horários de gravação, mudanças em detalhes de anúncios, ajustes de roteiro e decisões internas que, teoricamente, não exigiriam sigilo extremo. Mesmo assim, a orientação de apagar surgia repetidamente. Outro ponto que causou discussão foi o tom das mensagens. Mesmo sendo curtas, elas carregavam uma urgência constante. Em um dos prints, Virginia enviava: "Não deixa isso no chat, sério", seguido de outra mensagem com apenas uma palavra: "agora". A ex-funcionária confirmou que o "agora" não era um exagero. Se demorasse mais de 1 minuto para responder, recebia outra mensagem perguntando se tinha entendido. Jornalistas que analisaram o material destacaram que há uma diferença clara entre proteger conversas sensíveis e impor um ambiente de controle tão rígido que impede qualquer registro. Para alguns especialistas em comunicação corporativa, esse tipo de comportamento indica uma preocupação muito maior do que apenas privacidade. Quando tudo precisa ser apagado, até o que não tem risco, é sinal de que existe um medo constante de vazamento. E isso pode apontar para uma estrutura frágil ou para algo que não quer ser visto, explicou um analista consultado por uma das páginas. A ex-funcionária afirmou que, embora nunca tenha presenciado nada ilegal, sentia que a cultura interna estava se tornando insustentável. Segundo ela, o problema não era apenas o conteúdo das conversas, mas a sensação de estar permanentemente apagando rastros. Era como se cada madrugada fosse um processo de limpeza e não de trabalho, confidenciou em seu depoimento inicial. O público reagiu rapidamente, hashtags começaram a subir, com debates intensos entre quem acreditava integralmente na ex-funcionária e quem via tudo como exagero ou tentativa de sensacionalismo. Os prints geraram análises, vídeos, debates e até interpretações psicológicas sobre o comportamento da influenciadora. Alguns usuários mais atentos começaram a montar linhas do tempo comparando os horários dos prints com polêmicas antigas envolvendo a equipe. O que ficou claro é que a divulgação desse conjunto de mensagens interrompeu qualquer tentativa de minimizar a situação. A madrugada revelada pelos prints mostrava uma rotina tensa, desconfiada e controlada ao extremo, e isso levantava perguntas que ainda estavam longe de serem respondidas.
E, segundo os portais, o que viria a seguir seria ainda mais problemático. Até então, os vazamentos haviam causado estranhamento, curiosidade e debates acalorados, mas foi somente com o quinto conjunto de prints que a situação ganhou outra proporção. O material publicado nesse momento trazia um conteúdo que, segundo especialistas consultados pelos portais, tinha potencial para alterar a percepção pública sobre a influenciadora e, principalmente, para evidenciar um padrão que até então muitos julgavam coincidência: a tentativa deliberada de controlar narrativas internas e externas com rigor absoluto. A página responsável pelo vazamento descreveu o print como o mais sensível até agora, e não demorou para que o público entendesse por quê. O print mostrava uma troca de mensagens entre Virginia e 2 membros da equipe sobre um problema interno que havia surgido durante a gravação de um projeto. O assunto, até então desconhecido, envolvia uma discussão entre 2 funcionários que discordaram sobre a forma de conduzir uma pauta. O ponto crítico não estava na discussão, mas na reação imediata da influenciadora ao saber do episódio. Segundo o print, Virginia questionava rapidamente quem estava no estúdio. Um dos funcionários respondeu listando 4 pessoas, incluindo a ex-funcionária, autora dos vazamentos. A partir daí, a conversa tomou outro tom. Virginia escreveu: "Preciso que apaguem tudo que falaram sobre isso no chat. Não deixem nada registrado, nada." Em seguida, reforçou: "Vou resolver isso de outra forma, mas quero tudo apagado agora." O que chamou a atenção dos analistas não foi apenas o pedido, mas o contexto que o acompanhava. A discussão, conforme relatado pela ex-funcionária e confirmado pelos prints posteriores, dizia respeito a um comentário que, à época, havia sido interpretado de forma negativa por um parceiro comercial. Não era algo grave, mas era delicado o suficiente para exigir retrabalho e reorganização de gravações. O que surpreendeu foi a postura de tentar remover qualquer referência ao ocorrido, como se o simples registro da situação já representasse um risco. Outro aspecto que gerou debate foi o fato de que, aparentemente, nem toda a equipe concordava com essa prática. No print, um dos membros pergunta, com cautela: "Apagar tudo mesmo?" Até a parte da orientação de hoje cedo, e Virginia responde com firmeza: "Tudo, sem exceção. Ninguém precisa ver nada disso." Para muitos, essa troca de mensagens foi a primeira evidência clara de que a intenção ia além de proteger a privacidade ou evitar especulações externas. O tom da instrução, a pressa, a ausência de justificativa e o comando para eliminar qualquer registro indicavam que a preocupação não era apenas com o que o público poderia ver, mas também com o que a própria equipe interna teria acesso no futuro. A ex-funcionária, ao comentar especificamente sobre esse episódio, disse ter percebido ali a gravidade da situação. Em seu relato, afirmou sentir que estava apagando não apenas mensagens, mas partes inteiras de decisões, erros e acontecimentos que poderiam ser importantes para a gestão do trabalho. Era como se nada pudesse existir oficialmente, disse ela em off para um dos jornalistas. "Eu sentia que tudo precisava ser mantido limpo o tempo inteiro." Mas aquilo não era limpeza, era ocultação. A publicação desse print causou uma reviravolta imediata nas discussões online. Até então, muitos argumentavam que pedidos para apagar mensagens eram comuns em equipes grandes. Porém, nesse caso específico, o conteúdo exposto mostrava algo além da normalidade. Hashtags começaram a refletir essa mudança de percepção. Comentários como "isso não é normal", e "isso ultrapassou o limite" e "a equipe está apagando história" começaram a dominar as redes. Jornalistas de bastidores também passaram a levantar questões práticas. Como decisões internas são registradas se tudo precisa ser apagado? Como se organiza o histórico de um projeto? Como se resolvem conflitos sem registros? O comportamento descrito nos prints levantava dúvidas sobre a própria estrutura operacional da equipe. E ainda havia outro detalhe importante. Segundo a página responsável, esse print estava longe de ser o pior. Havia mais material, mais conversas e até áudios que ainda não tinham sido revelados. A promessa era de que, nos próximos capítulos, trechos ainda mais contundentes viriam à tona. O público começou a perceber que aquilo não era apenas uma polêmica temporária, mas uma crise em desenvolvimento. E como ressaltaram alguns analistas, crises desse tipo raramente se resolvem com silêncio. Segundo os portais, o próximo lote de prints mostraria algo que poderia alterar totalmente o rumo da história. A essa altura, o caso já havia alcançado um patamar que poucos imaginavam no início do vazamento. O nome de Virginia dominava os assuntos mais comentados. Além disso, figuras influentes do meio digital passaram a expressar opinião, gerando um efeito dominó que ampliou ainda mais a repercussão.
Mas nada preparou o público para o que veio a seguir, a confirmação oficial da ex-funcionária, não apenas por meio de depoimentos anônimos, mas com identificação parcial e validação externa. O capítulo decisivo começou quando um jornal de grande circulação publicou uma reportagem especial sobre o caso, alegando ter verificado a autenticidade de parte do material recebido. A matéria, assinada por uma equipe de 3 jornalistas experientes, dizia que os prints analisados continham metadados que batiam com horários, datas, modelos de aparelhos e padrões de comunicação típicos da equipe de Virginia. Além disso, a reportagem revelou que a ex-funcionária havia aceitado dar uma entrevista reservada, desde que alguns dados pessoais fossem preservados. Essa entrevista marcou um momento de virada. Segundo trechos divulgados pelo jornal, a ex-funcionária confirmou que as ordens para apagar mensagens vinham diretamente da influenciadora e que isso acontecia em situações diversas. Desde conversas sobre projetos comerciais até discussões pessoais que, na visão da equipe, poderiam gerar problemas de reputação. Ela afirmou também que, embora muitas das mensagens não contivessem nada comprometedor, a insistência para eliminá-las deixava claro que havia um esforço contínuo para manter uma imagem absolutamente controlada, sem brechas, sem falhas, sem registros. A confirmação mais forte veio quando os jornalistas perguntaram se havia algum motivo real para esse nível de sigilo. A ex-funcionária respondeu: não era sobre um problema específico. Era sobre o medo de qualquer coisa ser interpretada do jeito errado. Qualquer palavra fora do lugar podia virar notícia, mas com o tempo, isso foi ficando exagerado. A orientação era apagar tudo, até o que não tinha importância. A entrevista também trouxe um detalhe que ainda não havia sido divulgado. A ex-funcionária contou que nas últimas semanas, antes de pedir demissão, começou a registrar as horas exatas em que essas ordens eram enviadas. Ela decidiu fazer isso porque se sentia pressionada e temia ser responsabilizada caso algo fosse descoberto posteriormente. Esses registros, que incluíam capturas de tela e anotações em arquivos pessoais, foram entregues ao jornal como prova adicional. Os repórteres destacaram que o material tinha coerência entre si e seguia um padrão idêntico ao visto nos prints vazados por páginas de fofoca, reforçando ainda mais a credibilidade da história. A validação jornalística transformou o caso de boato polêmico em crise consolidada. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Pessoas que antes defendiam que tudo se tratava de exagero começaram a reconsiderar. Comentários mais ponderados começaram a surgir, muitos reconhecendo que, embora não houvesse nenhum crime evidente, a situação exposta demonstrava uma dinâmica problemática e excessivamente controlada dentro da equipe. Enquanto isso, especialistas em gestão de crise começaram a analisar o impacto da matéria. Alguns apontaram que o silêncio da influenciadora, até então completo, já era em si uma estratégia, mas enfatizaram que esse tipo de postura só funciona quando não há validação externa. Com a confirmação jornalística, o cenário mudava completamente. Em crises desse nível, a ausência de resposta passa a ser interpretada como admissão indireta. Outro ponto que chamou atenção foi o trecho da entrevista em que a ex-funcionária afirmou que não estava recebendo nada para falar, nem de páginas de fofoca, nem de concorrentes. Ela afirmou que saiu porque se sentia emocionalmente desgastada e porque acreditava que, se algo viesse à tona no futuro, poderia ser responsabilizada injustamente. Disse ainda que não tinha interesse em derrubar ninguém, mas que se sentia obrigada a se proteger. Com o impacto da reportagem, outras pessoas que trabalharam com a influenciadora começaram a aparecer, ainda de forma anônima, dizendo que sabiam de situações parecidas. Não apresentaram provas, mas os depoimentos reforçaram o que já estava sendo discutido. A essa altura, ficou evidente que a crise deixara de ser sobre prints isolados, transformara-se em uma discussão maior sobre práticas internas, controle, privacidade e limites dentro do universo de influenciadores. E os jornalistas que conduziram a apuração adiantaram que ainda havia material não divulgado, incluindo áudios e conversas mais longas que, segundo eles, poderiam mudar novamente o rumo da história. Com a reportagem já circulando nacionalmente e a confirmação parcial da ex-funcionária repercutindo entre perfis especializados, as páginas responsáveis pelo vazamento anunciaram que divulgariam o último lote de prints antes de encerrar a cobertura. A promessa era clara, seriam trechos curtos, porém suficientes para mostrar o padrão final do comportamento interno que vinha sendo revelado ao longo dos últimos dias. O primeiro desses prints mostrava uma mensagem enviada pouco antes do amanhecer, às 5h12. Virginia perguntava rapidamente: "As conversas de ontem já foram apagadas?" A resposta da ex-funcionária trazia apenas um sim, seguido de um "ok, então está resolvido."
O print, embora simples, reforçava o ciclo já conhecido: orientações enviadas fora do horário comercial, pedidos de confirmação imediata e ausência de explicações. Em seguida, outro print mostrava uma conversa interna sobre um pequeno problema que havia acontecido em um evento. Nada sério, apenas um atraso na preparação de um cenário. Mesmo assim, a instrução era a mesma: não deixa isso registrado. Segundo a análise dos portais, o conteúdo não tinha potencial de causar prejuízo algum, mas demonstrava que, independentemente do tema, tudo precisava ser controlado. O terceiro e último print divulgado foi considerado simbólico. Ele mostrava uma troca curta entre a ex-funcionária e outro membro da equipe, momentos depois de receber uma nova ordem de apagar mensagens. O colega escreveu: "A gente vive apagando tudo. Parece que trabalhar aqui é limpar rastros o tempo inteiro." A ex-funcionária respondeu com algo que se tornaria o fechamento natural da crise: "Eu sei, por isso estou guardando o que posso. Um dia isso vai explodir." E foi exatamente o que aconteceu. A divulgação desse último print não adicionou novas acusações, mas consolidou a sensação de que havia um ambiente interno marcado por controle excessivo, receio constante e ausência de transparência, não apenas com o público, mas entre os próprios membros da equipe. Especialistas que acompanharam o caso afirmaram que, embora não houvesse nada ilegal no material revelado, a prática recorrente indicava uma dinâmica de trabalho desgastante e pouco saudável. A ex-funcionária, após o impacto das revelações, manteve sua postura discreta, não deu novas entrevistas, não voltou a comentar o caso e pediu apenas que sua identidade continuasse preservada. As páginas que divulgaram o material também encerraram a cobertura, dizendo que seu objetivo havia sido apenas apresentar fatos, não fomentar perseguições. Do lado de Virgínia, o silêncio permaneceu. Nenhum pronunciamento oficial, nenhuma nota, nenhuma explicação. Para muitos, esse silêncio significava estratégia. Para outros, apenas uma forma de evitar aumentar ainda mais a repercussão. O caso, entretanto, já estava marcado. Os prints inéditos revelaram mais do que mensagens apagadas. Expuseram um sistema interno que funcionava sob pressão e vigilância constantes, sustentado por uma obsessão por controle absoluto. E mesmo que o tempo passe, dificilmente essa crise será esquecida tão cedo.